Nesta síntese reflexiva, busco compreender o conjunto teórico durkheimiano a partir de seus esforços em construir a sociologia enquanto uma ciência, tendo por base os textos seguintes: As regras do método sociológico, de 1895, da divisão do trabalho social, em 1893, Lições de Sociologia, Físicas dos Costumes e do Direito, de 1934, e As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. Fica desde já a advertência de que aqui trato do método durkheimiano de forma introdutória. Apresento, no entanto, a indicação bibliográfica para que os estudos sobre a perspectiva sociológica de Durkheim sejam aprofundados. Buscando fazer compreender a sociologia enquanto ciência, Durkheim publica em 1895 a obra As Regras do Método Sociológico. Nela, o autor apresenta um método específico e um objeto, também específico para a sociologia. Duas teses principais guiam esta busca, um método e um objeto específico para a sociologia. O objeto específico é o fato social, caracterizado por sua exterioridade, coercitividade e generalidade. Para o autor, o fato social diz respeito à forma de pensar, sentir e agir exteriores ao indivíduo e que exerce sobre este um poder coercitivo. Em algumas sociedades, o casamento, a religião e mesmo o suicídio são tidos por Durkheim como fatos sociais. Assim, os fatos sociais são comuns a todos os indivíduos em uma dada sociedade pelo tipo de cultura predominante nesta. Quanto ao método científico, os fatos sociais são tratados como coisas, dando-lhe uma forma concreta, escapando assim ao subjetivismo, dando-lhe legitimidade, transformando-lhe em algo concreto, objetivo. Para isso se faz necessário a comparação. O fato social, metodologicamente analisado, deve ser comparado a outros fatos sobre as características do fato social, nos diz Durkheim. O sistema de signo de que me sirvo para expressar meu pensamento, o sistema de moeda de que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em minhas relações comerciais, as práticas observadas em minha profissão, etc., funcionam independente do uso que faço deles, que se torne um a um todos os membros de que é composta a sociedade. O que precede poderá ser repetido a propósito de cada um deles. Eis aí, portanto, maneira de agir, de pensar e de sentir que apresentam esta notável propriedade de exterioridade, ou de existirem fora das consciências individuais. Em sociedade, na perspectiva apresentada por Durkheim, as condutas e as ideias, que são ações de pensamento, são exteriores à vontade dos indivíduos, ao tempo que ele, sendo externa, produz sobre este uma força coercitiva que o leva a agir em conformidade com as regras e a moral de uma determinada sociedade ou grupo social, onde tal coercitividade tem poder geral para todos. Para compreender os fatos sociais como coisas, ensina o autor que o sociólogo deve se distanciar das noções prévias que possua com relação ao fato tomado para estudo. Para Durkheim, a sociologia tratou mais ou menos exclusivamente não de coisas, mas de conceitos. A partir das observações sobre as características do fato social, como consegue o autor, se tem a objetividade do fato social. E tal objetividade é o que transforma em coisa. Se chega a tal conclusão em virtude dos sinais de que a coisa não pode ser modificada. Para Durkheim, toda investigação científica tem por objetivo um grupo determinado de fenômenos que corresponde a uma mesma definição. O primeiro procedimento do sociólogo deve ser, portanto, definir as coisas de que trata, a fim de que se saiba e de que ele saiba bem o que está em questão. Essa é a primeira e a mais indispensável condição de toda prova e de toda verificação. Uma teoria, com efeito, só pode ser controlada se se sabe reconhecer os fatos que ela deve explicar. Desta forma, afirma Durkheim, a sociologia, enquanto método científico, apoiado em um conjunto de regras que a institui como um domínio de saber independente e consagrado das outras ciências. O fato social em Durkheim é produto do ser humano, dado que pensar, sentir e agir é o que caracteriza e diferencia o humano dos outros bichos do reino animal. Essa característica dos humanos, construída socialmente ao longo dos tempos, é um esforço cultural, social e histórico, organizado temporal e espacialmente. Disto resulta serem os humanos protagonistas do seu estar sendo no e sobre o mundo. Porém, não sem contradições, ainda que Durkheim tenha por princípio de sua sociologia a harmonia e não a contradição. E os princípios da harmonia durkheimiana são expressos no que caracteriza o objeto de estudo sociológico do autor: a exterioridade, a coercitividade
e a generalidade que tipifica o fato social. Na obra da divisão do trabalho social, o autor analisa as funções sociais do trabalho, para quem a divisão social do trabalho é a principal fonte de coesão na sociedade moderna. Para Durkheim, o trabalho produz certo tipo de solidariedade, podendo tal solidariedade ser mecânica ou orgânica. Analisando a sociedade a partir das relações de trabalho, conclui o autor ter existido nas sociedades pré-modernas ou pré-industriais uma divisão social do trabalho que gerou uma solidariedade mecânica. Nas sociedades industriais modernas, o trabalho criou um tipo de solidariedade orgânica. Na solidariedade orgânica, típica da sociedade moderna, o processo da divisão social do trabalho gera a solidariedade social, na medida em que o indivíduo se apercebe dependente do outro. Desta forma, a consciência individual não resulta do individualismo egoísta, mas na autoconsciência de que ele se forma socialmente na relação com outros indivíduos. De acordo com Durkheim, a divisão social do trabalho é condicionante para o desenvolvimento intelectual e moral das sociedades. A partir do trabalho, os indivíduos, interagindo entre si e mesmo com suas diferenças, se complementam. Na mesma perspectiva, tomam os relacionamentos conjugais ou a solidariedade conjugal como fruto da divisão do trabalho. Sobre o que afirma Durkheim? A compreender a divisão do trabalho sob um novo aspecto. Neste caso, de fato, os serviços econômicos que ela pode prestar são pouca coisa em comparação com o efeito moral que ela produz. E sua verdadeira função é criar entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade. Como quer que esse resultado seja obtido, é ela que suscita essa solidariedade de amigos e ela marca o seu corpo. Desta forma, se tem que, na divisão social do trabalho, uma vez que esta aumenta a interdependência dos indivíduos, é responsável pela integração da sociedade. É, para o autor, condição mais especial da vida social. Durkheim toma por hipótese que a divisão do trabalho, em suas diferentes funções, é responsável pela complexidade da sociedade. Para comprovar tal hipótese, busca do direito para quem trata-se de algo exterior à solidariedade, categorias para delas extrair as comparações com a solidariedade gerada pela divisão do trabalho, que das palavras do autor. Uma vez que o direito reproduz as formas principais da solidariedade social, só nos resta classificar as diferentes espécies de direitos para descobrirmos, em seguida, quais são as diferentes espécies de solidariedade social que correspondem a elas. É provável, desde já, que haja uma que simboliza essa solidariedade especial e que a divisão do trabalho é a causa. Analisando os diversos tipos de direito da sociedade moderna e das sanções que deles decorrem, sejam repressivas ou restitutivas, trabalhando conceitualmente direito e moral, conclui o autor seu direito e a moral o que une os indivíduos, e estes a sociedade através da solidariedade gerada pela divisão do trabalho. Tal solidariedade, denominada por Durkheim de solidariedade mecânica, é típica da sociedade moderna industrial e é caracterizada pela divisão social do trabalho, na qual, mesmo sendo os indivíduos dependentes, se complementam. Dado o alto grau de consciência social, o predomínio do direito instituído garante que os mecanismos coercitivos sejam exercidos de forma imediata. Diferente da solidariedade orgânica é a solidariedade mecânica. Esta, típica das sociedades, tida pelo autor como primitivas, tendo por característica a não divisão social do trabalho, na qual os indivíduos se assemelham e exercem funções iguais, ou seja, não especializadas. Isto resultando baixa consciência social. Apesar do direito, a coerção é exercida de forma imediata. Para Durkheim, a divisão social do trabalho produziu um tipo de solidariedade na qual os indivíduos se complementam de forma harmônica, dado que os objetivos coletivos são sempre os mesmos, mantendo assim a coesão social, construindo a ordem social e a moral típica da sociedade moderna industrial. Direito e a moral são temas recorrentes nos estudos durkheimianos. Em lições de sociologia, publicado originalmente pela Universidade de Istambul em 1934, além dos temas citados, é apresentado a concepção do Durkheim sobre o Estado. Portanto, trata-se de uma obra póstuma que reúne textos inéditos sobre esses temas. Já de início, o autor trata da moral profissional, estudando os fatos morais e jurídicos, para quem tais fatos constituem regras de conduta, cabendo à sociologia estudá-los a partir de duas problemáticas. A primeira
busca compreender como se constituíram historicamente essas regras, quais suas causas e finalidades. O segundo objeto da investigação indaga como funciona a sociedade e como as regras são aplicadas pelos indivíduos. Ensina Durkheim que é pela sanção que se definem todas as regras do direito e da moral. As regras para Durkheim são de dois tipos. Uma é a do homem em geral, outra da moral individual. A regra geral e universal é válida para todos numa sociedade e diz das formas de comportamento social inerente a todos os indivíduos. Enquanto que a regra da moral individual tem a função de fixar na consciência dos indivíduos as bases gerais de toda moral, sobre o que afirma Durkheim. As regras da moral individual têm por função, ou efeito, fixar na consciência do indivíduo as bases fundamentais e gerais de toda a moral. É nessa base que descansa todo o resto. As regras, ao contrário, que determinam os deveres dos homens para com os outros, pelo simples fato de serem homens, são a parte culminante da ética, o ponto mais elevado, a sublimação do resto. O autor defende que a regulamentação econômica da sociedade seja obra dos grupos sociais, uma vez que, para ele, trata-se de uma representação da vida em sociedade, cabendo aos indivíduos seu controle e não ao Estado, dado que a moralização da sociedade é algo dos indivíduos e não do Estado. Para Durkheim, o Estado tem a função de organizar a vida em sociedade, mas é independente da sociedade. Para tanto, define o que seja uma sociedade política. A sociedade política, para ele, não é o Estado, mas a reunião de grupos sociais secundários submetidos a uma mesma autoridade. Contudo, esses grupos sociais, agindo politicamente, caracterizam a oposição entre a sociedade e o Estado, ou entre governantes e governados. O Estado deve estar conectado à sociedade e a mediação, para tanto, é obra dos grupos secundários. Na medida que os indivíduos conquistam direito e este permite-lhes desenvolver livremente suas atividades, sendo o indivíduo produto da comunidade moral, o Estado tem por função garantir maior autonomia, resguardando seus direitos individuais e efetivando-os democraticamente. Democracia, para Durkheim, não se restringe à representatividade do indivíduo junto ao Estado, mas ao nível de comunicação entre ambos. A democracia diz o grau de interação entre indivíduo e Estado. O Estado torna-se cada vez mais forte quando se faz reconhecer na consciência dos indivíduos, o que resulta em maior participação deliberativa dos indivíduos com relação às decisões estatais. As formas elementares da vida religiosa é um texto do início do século XX, no qual o autor busca validar teoricamente os postulados de uma sociologia da religião. Para tanto, elabora uma teoria sobre o fenômeno religioso, comparando a vida social e cultural das sociedades dita por eles primitiva. Trata-se, no caso do estudo, das tribos aborígenes australianas, com a vida social e cultural da sociedade moderna. O objetivo do estudo era compreender a origem de todas as religiões, partindo do que estas têm em comum. Conclui o autor que toda e qualquer religião possui um sistema de crenças e ritos unido por uma comunidade moral denominada por ele de igreja. Para o autor, o estudo sociológico deve buscar os elementos permanentes que constituem o que há de eterno na religião, que é o conteúdo objetivo da ideia de que se fala de religião em geral. Desvendados e explicados tais elementos para responder à questão acerca da origem do fenômeno religioso, que a princípio não pode ser encontrado em sua origem histórica, mas na origem da sua causa. A ideia de religião não pode ser tomada como algo universal, em função de que nas religiões mais elementares, como as que o autor tomou por objeto de investigação para chegar a uma definição de religião, as crenças e os ritos não eram algo misterioso, mas algo natural, parte de suas realidades cotidianas. Durkheim refuta a ideia de Deus para a compreensão do fenômeno religioso. Para ele, a religião vai além da ideia de deuses ou de espíritos, logo não pode ser definida exclusivamente a partir de tal ideia. Desta forma, a religião é caracterizada como um sistema de crenças e ritos que estabelece uma relação entre o sagrado e o profano, características estas comuns a todas as religiões. O autor compreende o fenômeno da religião sob a mesma ótica que percebe a sociedade como um todo orgânico. Tanto uma quanto a outra são formadas por partes que desempenham funções específicas e que se relacionam de forma solidária. A religião
opera assim sobre a mesma lógica com que opera a sociedade em geral. A religião é analisada sobre 3 esferas. Em uma dessas esferas se tem a dimensão do micro, representado pelo conjunto de crenças e ritos, buscando saber como cada uma opera individualmente, ou seja, qual o papel desempenhado por cada uma para o fenômeno religioso. Numa esfera de dimensão intermediária, estudam-se as relações entre crenças e ritos, buscando compreender o caráter específico de cada religião. A terceira esfera diz respeito à dimensão do macro, ou seja, a relação entre a religião e o sistema social em que ela se insere. Desta forma, segundo o autor, se pode compreender as causas mais gerais da religião e a função social e que desempenha no conjunto do sistema social. Para Durkheim era necessário considerar as relações em sua realidade concreta e disto destacar o que elas têm em comum, pois a religião só pode ser definida em função das características que possam ter em comum onde quer que haja religião. Assim, o objeto sociológico busca a realidade da coisa, de sua própria experiência. Para isto é necessário descrever as características dos fatos, determinar suas funções partindo da investigação de suas causas, para depois comparar o resultado de todas as análises. Desta forma, o objeto de estudo deve ser universal e singular ao mesmo tempo, ou seja, estuda-se o objeto a partir de sua singularidade, sem, no entanto, esquecer que este objeto é parte do universal. Para identificar o fenômeno religioso sem uma dedução prévia, é necessário indicar certo número de sinais exteriores, que são perceptíveis e que permitem reconhecer os fenômenos religiosos onde quer que existam as características comuns. Para Durkheim, o culto não é um conjunto de signos ilusórios, sendo algo real. Se equivale, em certo sentido, às experiências científicas e se torna objeto de investigação pelo fato de ela, a religião, não conhecer a si mesma, não saber de que é feita nem que necessidade responde. Sendo a religião definida por crenças e ritos, criados socialmente, é necessário que a sociologia defina conceitos e categorias analíticas que deem conta de seu estudo. Os conceitos são também representações sociais. É na própria sociedade que se deve buscar as noções pela qual o conceito deve ser representado. A sociedade supõe, portanto, uma organização consciente de si, que nada mais é do que uma classificação. Desta forma, o caminho da sociologia é submeter a hipótese ao controle dos fatos que estuda. Para identificar as características comuns a todas as religiões, Durkheim faz comparações entre seu objeto de estudo, a religião, e 2 outras correntes sociológicas que estudaram o mesmo fenômeno, os animistas e os naturalistas. Para os primeiros, o culto aos espíritos teria originado o fenômeno religioso, enquanto que para os naturalistas, a religião surgiu em função das forças da natureza, como os raios, os trovões, o sol, etc. Durkheim, no entanto, estudando estas correntes de pensamento, não encontra entre si elementos comuns, com os quais pudesse justificar princípios universais que servissem de referências ao fenômeno religioso em qualquer tempo e lugar. O autor define como características comuns a todas as religiões as crenças e os ritos. As crenças são estados de opinião e os ritos, os modos de ação determinados, unidos por uma comunidade moral, a igreja. As crenças impõem um olhar que divide a realidade entre o profano e o sagrado. Os ritos, por sua vez, são as regras que determinam o comportamento do crente com as coisas sagradas. A estes 2 elementos, o autor acrescenta a igreja, que para ele é uma comunidade moral. A tríade, crença, rito e igreja, de forma articulada, constitui uma religião. Estas características para o autor conformam a religião em qualquer tempo e lugar. Na caracterização do autor sobre a religião como um conjunto de crenças e ritos e a igreja enquanto uma comunidade moral, encontra-se seu objeto sociológico, o fato social. Se não vejamos, a religião é um fato social exterior ao indivíduo. Esta existe independente dele, ao tempo de que as crenças e ritos exercem sobre o crente um poder coercitivo, pois que, para o crente fazer parte de uma religião, deve tomar parte de seus preceitos, possuindo esses elementos valores que são gerais a todos os membros de uma dada religião. Assim sendo, a religião é um fato social, portanto, uma coisa. Encontramos também o método do autor, que para ser validado enquanto tal, ele o compara com 2 outros fatos sociais semelhantes,
as concepções de religião dos animistas e a dos naturalistas. Na descrição desse vídeo você encontra uma bibliografia na qual pode e deve aprofundar os estudos sobre a perspectiva sociológica de Emile Durkheim.